Olá, pensadores digitais! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos períodos mais sombrios da história, a Inquisição na Europa. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Vamos lá! É muito importante assistir até o final para entender todos os detalhes desse período histórico. Vamos começar. A Inquisição começou como uma resposta da Igreja Católica às crescentes heresias que se espalhavam pela Europa durante a Idade Média. Heresia é quando alguém vai contra os ensinamentos oficiais da Igreja. No século XII, a Igreja estava preocupada porque muitas pessoas estavam começando a pensar de maneiras diferentes sobre Deus, o que poderia enfraquecer a sua autoridade. Naquela época, surgiram vários grupos que tinham ideias religiosas diferentes, como os cátaros e os valdenses. Esses grupos questionavam o poder da Igreja e pregavam doutrinas que eram vistas como perigosas. A Igreja Católica, liderada pelo Papa, decidiu que precisava fazer algo para parar essas ideias. Assim, a Igreja criou a Inquisição, um conjunto de tribunais que tinham o objetivo de investigar, julgar e punir aqueles que eram acusados de heresia. Esses tribunais tinham um poder enorme e podiam usar métodos severos para obter confissões. A Inquisição foi uma das maneiras pelas quais a Igreja Católica tentou manter sua autoridade durante séculos. É importante entender o contexto histórico para compreender por que a Inquisição foi criada e como ela se desenvolveu ao longo do tempo. A Inquisição medieval foi a primeira fase da Inquisição e começou no século XII. Essa fase durou até o início do século XIV e foi marcada por um foco nas heresias que surgiam na Europa Ocidental, especialmente na França e na Itália. Os inquisidores, que eram geralmente monges dominicanos ou franciscanos, viajavam de cidade em cidade para procurar hereges. Eles realizavam sermões para informar as pessoas sobre os perigos da heresia e incentivavam os suspeitos a se entregarem. Se alguém fosse acusado de heresia, era preso e interrogado. A tortura era frequentemente usada para obter confissões. Os julgamentos da Inquisição não eram justos como os conhecemos hoje. Os acusados raramente tinham um advogado e muitas vezes eram considerados culpados até prova em contrário. Se alguém confessasse, poderia ser punido com penitências leves, mas se negasse a heresia e fosse considerado culpado, poderia ser executado. Um dos casos mais famosos da Inquisição medieval foi o dos cátaros, um grupo religioso que acreditava em uma dualidade entre o bem e o mal. A Igreja considerava suas crenças extremamente perigosas e, após várias campanhas militares conhecidas como Cruzadas Albigenses, muitos cátaros foram capturados e executados. A Inquisição espanhola foi uma das fases mais conhecidas e cruéis da Inquisição. Ela começou em 1478, com a autorização do Papa Sixto IV, a pedido dos monarcas espanhóis Fernando e Isabel. O objetivo principal era unificar a Espanha, sob uma única fé católica. Na Espanha, havia uma grande população de judeus e muçulmanos que viviam em relativa paz com os cristãos. No entanto, com a Inquisição espanhola, muitos foram forçados a se converter ao cristianismo. Aqueles que se recusavam eram perseguidos e, eventualmente, expulsos do país. O Tribunal da Inquisição espanhola era conhecido por sua severidade. Os acusados de heresia eram submetidos a interrogatórios rigorosos e torturas brutais para obter confissões. Aqueles que eram considerados culpados podiam ser queimados na fogueira em cerimônias públicas chamadas de autos da fé. A Inquisição espanhola teve um impacto profundo na sociedade espanhola. Ela criou um clima de medo e desconfiança, onde vizinhos e familiares poderiam denunciar uns aos outros por heresia. Além disso, a Inquisição ajudou a consolidar o poder dos monarcas
e a fortalecer a identidade católica da Espanha. A Inquisição Portuguesa foi estabelecida em 1536 e seguiu um modelo semelhante ao da Inquisição Espanhola. Ela teve um foco particular nos cristãos novos, judeus que haviam sido forçados a se converter ao cristianismo, mas eram suspeitos de praticar o judaísmo em segredo. Os cristãos novos eram constantemente vigiados e frequentemente acusados de heresia. A Inquisição Portuguesa usava métodos brutais para obter confissões, incluindo tortura. Muitos cristãos novos foram executados ou exilados. O Tribunal da Inquisição em Portugal tinha um poder enorme e influenciava muitos aspectos da vida social e política. Os processos eram frequentemente secretos e as sentenças eram severas. Além dos cristãos novos, a Inquisição também perseguia protestantes, homossexuais e outras minorias. A Inquisição Portuguesa teve um impacto duradouro na sociedade. Ela criou um ambiente de medo e perseguição que durou por séculos. Muitas famílias judias fugiram de Portugal, levando consigo seu conhecimento e habilidades, o que teve consequências econômicas e culturais para o país. A Inquisição Romana, também conhecida como a Inquisição Papal, foi estabelecida em 1542 pelo Papa Paulo III. Ela foi uma resposta à Reforma Protestante e tinha como objetivo combater a disseminação das doutrinas protestantes. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que começou no início do século XVI, liderado por figuras como Martinho Lutero. Os protestantes desafiavam muitos dos ensinamentos e práticas da Igreja Católica, o que levou a uma série de conflitos religiosos em toda a Europa. A Inquisição Romana usava métodos semelhantes aos de outras inquisições. Os suspeitos de heresia eram interrogados e frequentemente torturados para obter confissões. A Inquisição também censurava livros e combatia a disseminação de ideias protestantes. Um dos casos mais famosos da Inquisição Romana foi o de Galileu Galilei. Galileu foi acusado de heresia por defender a teoria heliocêntrica de que a Terra girava em torno do Sol. Após um julgamento, ele foi condenado à prisão domiciliar pelo resto de sua vida. A Inquisição Romana ajudou a Igreja Católica a manter sua autoridade durante um período de grande turbulência religiosa. No entanto, ela também contribuiu para a repressão intelectual e a censura de ideias que poderiam ter promovido o progresso científico e cultural. Com a expansão colonial, a Inquisição também se estendeu para as Américas. Os colonizadores espanhóis e portugueses levaram a Inquisição para o Novo Mundo, onde ela teve um impacto significativo nas populações indígenas e nos colonos. Na América Espanhola, a Inquisição focou principalmente nos colonos europeus e nos descendentes de cristãos novos. Muitos desses colonos foram acusados de heresia e submetidos a julgamentos inquisitoriais. A Inquisição também procurou suprimir as práticas religiosas indígenas que eram vistas como pagãs. No Brasil, a Inquisição Portuguesa perseguiu principalmente os cristãos novos e os praticantes de religiões africanas e indígenas. Os inquisidores usavam métodos brutais para obter confissões e muitos foram executados ou exilados. A Inquisição nas colônias ajudou a consolidar o poder da Igreja Católica e dos colonizadores europeus. No entanto, ela também causou grande sofrimento e destruição de culturas indígenas. A Inquisição contribuiu para um clima de medo e repressão nas Américas coloniais. A Inquisição teve um impacto significativo no desenvolvimento científico durante a Idade Média e a Renascença. Ela frequentemente censurava e punia aqueles cujas ideias científicas eram vistas como contrárias aos ensinamentos da Igreja. Além de Galileu, outros cientistas também enfrentaram a Inquisição. Giordano Bruno, por exemplo, foi queimado na fogueira em 1600 por defender ideias como a infinitude do universo e a pluralidade dos mundos, conceitos que desafiavam a cosmologia tradicional da Igreja.
A Inquisição também controlava a circulação de livros e conhecimentos. Obras que eram vistas como perigosas ou heréticas eram incluídas no Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros proibidos. Isso limitou a disseminação de ideias científicas e filosóficas que poderiam ter promovido o progresso intelectual. Apesar da repressão, muitos cientistas e intelectuais encontraram maneiras de continuar seu trabalho. Alguns publicavam seus estudos em países onde a Inquisição tinha menos influência, enquanto outros usavam pseudônimos ou escreviam de forma codificada para escapar da censura. A Inquisição criou um ambiente de medo e desconfiança que teve um impacto duradouro na ciência e na inovação. Muitos cientistas foram forçados a esconder suas descobertas ou a abandoná-las completamente. No entanto, a resistência e a determinação de muitos também mostram a força do espírito humano em busca do conhecimento. A Inquisição também teve um impacto significativo nas artes. Artistas, escritores e músicos eram monitorados de perto para garantir que suas obras não contradissessem os ensinamentos da Igreja. Obras de arte que eram vistas como heréticas ou imorais eram censuradas. Pinturas, esculturas e outras formas de arte que representavam temas religiosos de maneiras não tradicionais ou que criticavam a Igreja podiam ser destruídas e seus criadores perseguidos. Escritores também enfrentavam a censura. Obras literárias que desafiavam as doutrinas da Igreja ou que promoviam ideias consideradas perigosas eram banidas. Escritores podiam ser presos ou até mesmo executados por suas obras. Até a música não escapava da vigilância da Inquisição. Compositores cujas músicas continham temas pagãos ou heréticos podiam ser perseguidos. No entanto, a música sacra, que exaltava os ensinamentos da Igreja, era incentivada e floresceu durante este período. Apesar da repressão, a arte continuou a florescer em muitas formas. Artistas, escritores e músicos encontraram maneiras de expressar suas ideias de forma sutil e muitas vezes codificada. O Renascimento, por exemplo, viu um renascimento da arte e da cultura que desafiava a autoridade da Igreja de maneiras inovadoras. A Inquisição começou a declinar no final do século XVIII e início do século XIX. Vários fatores contribuíram para o seu fim, incluindo mudanças políticas, sociais e intelectuais na Europa. O Iluminismo, ou Era das Luzes, foi um movimento intelectual que promoveu a razão, a ciência e a liberdade de pensamento. Filósofos como Voltaire e John Locke criticaram fortemente a Inquisição e a intolerância religiosa. Suas ideias ajudaram a criar um ambiente em que a Inquisição era cada vez mais vista como arcaica e injusta. Mudanças políticas também desempenharam um papel crucial. Revoluções como a Revolução Francesa e a Revolução Americana promoveram ideais de liberdade e igualdade, que eram incompatíveis com a Inquisição. Governos começaram a retirar o apoio à Inquisição e a adotar políticas mais liberais. O poder da Igreja Católica também começou a diminuir durante este período. A secularização da sociedade e o aumento da influência de governos laicos enfraqueceram a capacidade da Igreja de controlar a vida das pessoas. A Inquisição foi oficialmente abolida em diferentes momentos em vários países. Na Espanha, por exemplo, a Inquisição foi formalmente extinta em 1834. Em Portugal, ela terminou em 1821. O Tribunal do Santo Ofício em Roma foi abolido pelo Papa Pio IX em 1858. Embora a Inquisição tenha terminado há mais de um século, seu legado ainda é sentido hoje. Ela deixou uma marca profunda na história da Europa e influenciou a maneira como pensamos sobre a justiça, a liberdade e os direitos humanos. A Inquisição nos ensina sobre os perigos da intolerância e da repressão. Ela mostra o que pode acontecer quando uma instituição tem poder absoluto sobre a vida das pessoas,
e como a falta de liberdade de pensamento pode levar à injustiça e à crueldade. Um dos principais legados da Inquisição é a importância da liberdade religiosa. Hoje, muitos países protegem o direito das pessoas de praticar sua fé livremente, sem medo de perseguição. A história da Inquisição serve como um lembrete de por que esses direitos são tão importantes. A Inquisição também nos convida a refletir sobre as formas modernas de intolerância e repressão. Embora as circunstâncias sejam diferentes, os princípios de justiça e liberdade ainda são relevantes. Devemos estar vigilantes contra qualquer forma de opressão que ameace esses valores. Hoje, a Igreja Católica reconhece os erros da Inquisição. Em 2000, o Papa João Paulo II pediu perdão pelos pecados cometidos em nome da fé, incluindo os abusos da Inquisição. Isso é um passo importante para a reconciliação e para aprender com o passado. E assim, chegamos ao fim deste vídeo sobre a Inquisição na Europa. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que isso tenha despertado uma nova perspectiva sobre esse período histórico tão complexo e muitas vezes doloroso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Comentem abaixo o que vocês acharam e se tiverem sugestões para próximos temas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!